Muito bem, meus amigos, estamos aqui de volta para completar o sistema muscular, generalidades. E eu dei uma paradinha, lembra? E continuaremos aqui. Músculos estriados esqueléticos, ação. O que é isso, Luciano? Uma classificação, né, baseada em quê? Qual o critério? Na ação dos músculos em determinados movimentos. Então vejamos. O músculo pode ser agonista, no conceito teórico, principal músculo responsável pela produção de um movimento específico do corpo. Pessoal, num determinado movimento, imaginem aí a flexão do antebraço. Imaginaram? Posição de descrição anatômica, flexão de antebraço, você dobra o cotovelo e leva sua mão até o ombro. Isso é flexão de antebraço. Esse movimento especificamente, quem é o músculo agonista dele? Né? Quem é o principal responsável por esse movimento? Chama-se músculo braquial. Para muitos é o músculo bíceps braquial, mas o principal, o agonista, é o braquial. Então, músculo agonista é o ator principal de um determinado movimento, ok? Nós temos também o músculo antagonista, é um músculo que se opõe à ação do agonista. Novamente, músculo antagonista é o músculo que se opõe à ação do agonista. Então, se eu faço a flexão do antebraço, façam aí também, flexão do antebraço, partindo da posição anatômica, o meu agonista é o que está na região anterior, é o músculo braquial. Ele está logo atrás, logo posterior ao bíceps braquial. É o agonista. E quem é o antagonista? É o músculo que se opõe, que é o tríceps braquial. Você vai passar a mão na região posterior do seu braço e você vai aí palpar o tríceps braquial. Neste movimento, então, pessoal, veja, depende do movimento que está se fazendo. Na flexão do antebraço, o agonista é o músculo braquial, está localizado na região anterior do braço, e o antagonista, o que se opõe a essa ação de flexão, o antagonista nesse é o tríceps braquial, ok? Existem os sinergistas, pessoal, por quê? Dificilmente um músculo só faz uma ação inteira, né? Então, sinergistas, eles complementam a ação de um agonista, eles auxiliam a ação de um agonista. Então, vamos lá. Flexão do antebraço. Quem é o agonista? Quem é o cara de ação principal nesse movimento? Músculo braquial. Cite um sinergista. O bíceps braquial é um grande sinergista, ou seja, é um grande auxiliar que complementa essa ação do agonista. Tudo bem? E nós temos também, pessoal, músculos muito especiais, classificados, segundo a ação, como fixadores. Esses músculos estabilizam as partes proximais de um membro. Vocês sabem quais são as partes proximais de um membro? No membro superior, cíngulo do membro superior, no membro inferior, cíngulo do membro inferior, né? Mediante contração isométrica. Bom, falando de forma rápida, Luciano, o que é uma contração isométrica? É uma contração, pessoal, que você faz a tentativa de fazer um movimento contra a resistência, o músculo fica em contração isométrica. Iso mesmo, métrica tamanho. Então, quando você, por exemplo, tenta dobrar seu cotovelo, flexionar seu cotovelo, mas você coloca a sua mão resistindo a esse movimento. O que acontece? Não vai ter movimento, mas você nota que seu músculo está em contração, né? Os fixadores estão nas partes proximais, ou seja, estão ali nas adjacências do cíngulo do membro superior, então são músculos relacionados ali à clavícula, à escápula, e aí acaba pegando o úmero. Lá no membro inferior, cíngulo do membro inferior, principalmente os ossos do quadril. Então, esses músculos, justamente localizados nas porções proximais dos membros, eles são grandes estabilizadores de movimentos, né? São fixadores. Tudo bem? Bom, a respeito de crescimento e regeneração do músculo estriado esquelético, o que temos para falar? As fibras do músculo estriado esquelético não podem se dividir, mas podem ser substituídas
individualmente por novas fibras musculares, derivadas essas das chamadas células satélites do músculo estriado esquelético. Antes, um pouquinho, pessoal, um comentário a respeito desse parágrafo. Vocês já viram acidentes graves de motocicleta, sobretudo, onde o indivíduo perde, né, massa, tecido muscular? Você não tem a regeneração desse tecido, né? Geralmente são pessoas que apresentam depressões na superfície da pele com cicatriz. Então, ali não existe uma regeneração muscular, existe uma cicatrização do que sobrou. Porque essa musculatura não tem a propriedade de se regenerar, né? Porque olha o que está sendo dito, não podem se dividir as células musculares, a não ser individualmente. Isso não dá conta de uma grande lesão muscular. Se você tem uma grande lesão muscular, você perdeu fibras musculares estriadas esqueléticas e tem ali agora o tecido conjuntivo fibroso cicatricial que acaba sendo deposto ali, porque as fibras musculares não se regeneram, ok? De que forma posso testar a ação de um músculo estriado esquelético? De várias formas, pessoal, desde a mais simples até a mais complexa. Como é que eu posso testar a ação de um músculo estriado esquelético? Ora, pessoal, imaginem você frente a um paciente em leito hospitalar ou no leito em seu domicílio. Você solicita a ele, seu João, Dona Maria, por favor, levante a sua perna. Só com esse comando, né, ele, se estiver com boa condição cognitiva, ele vai, e com boa estrutura muscular, nervosa, esquelética, ele vai fazer a elevação da perna segundo o seu comando verbal. Essa é a forma mais simples. Você solicitar ao ser humano que ele faça um movimento. Você está testando a ação de um grupo muscular, né, específico, ok? Agora, eletromiografia, eletroneuromiografia, dinamômetro isocinético, tudo isso, né? Por exemplo, em clubes de futebol, a tecnologia dentro da fisiologia, né, muscular, ela está muito avançada. Por quê? Porque os atletas são muito valiosos. Então é necessário você ter um aparato tecnológico mais interessante, mais avançado para poder verificar quais são as condições dos músculos sob ação. Porque você pode colocar um atleta, né, para jogar, para competir, e ele tem uma lesão no meio de uma partida. Você vai ter prejuízo. Então, a dinamometria isocinética, por exemplo, ela verifica situações, né, do músculo sob ação e dá esses resultados. Existem também, é claro, exames laboratoriais que verificam uma gama de enzimas, de substâncias químicas que são indicadoras ou não de lesão muscular. Beleza? Bom, pessoal, nós chegamos ao fim das generalidades do tecido muscular. Vejam que falei de forma generalizada do tecido muscular, músculo liso, músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Então, por exemplo, o que são pontos interessantes aí? Primeiro, definir músculo. Depois, saber quais são os tipos de músculos presentes no corpo humano, né? Liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. O que mais? Diferenciar esses três tipos de músculos. Porque, meus amigos, embora eles tenham semelhanças, eles também têm as suas diferenças. Quais são as diferenças entre esses tipos de tecidos musculares, né? Anatomia macroscópica pode ser uma, né? E aí você tem que saber explicar isso. O tipo de contração muscular, se é voluntário, involuntário, e a localização, onde eu encontro esses músculos. As propriedades do tecido muscular também são interessantes, né? Nós comentamos aí excitabilidade elétrica, contratilidade, extensibilidade, elasticidade. É interessante saber isso também. Não obstante, pessoal, a classificação dos músculos sob o critério da morfologia da forma também é importante. A ação dos músculos, a classificação, agonista, antagonista, sinergista, né? E fixadores. Essas situações em que a gente coloca aí no slide, chama a atenção de vocês, são bem interessantes na verificação do tecido muscular. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, dá aquela curtida, se inscreva no canal,
mas, sobretudo, comentem, se tiverem dúvidas, procurem-me no e-mail lucianoduarte@anatomia@gmail.com e nós vamos dirimir e sanear as diversas dúvidas aí. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, até o próximo capítulo, que é Sistema Cardiovascular. Fiquem com Deus.